Bom dia, igreja. Alguns já me disseram ali que sabem que eu estou muito contente hoje, né? E eu quero repetir para ficar isso registrado, mas os 3 motivos, alguns já decoraram. Porque hoje é sábado, porque eu estou revendo vocês e porque está muito frio. Alguns não concordam com o terceiro, né? E a irmã Ana estava me dizendo que na quarta-feira vai vir uma frente fria aí, vai ficar mais frio ainda, então se prepare. Por isso que na quinta-feira eu estou de mudança para Cuiabá. Próxima quinta-feira eu viajo para Cuiabá, num evento da família que acontecerá lá no final de semana. Mas depois que ficar mais quentinho eu volto para cá. Não, eu estou brincando, eu gosto do frio, gente, eu não fico longe do frio. No lugar de Deus, é possível você ocupar um lugar desse? Mas tem gente que acha que é possível. E mesmo não podendo, na sua pretensão, tem tentado. E essa atitude da criatura diante do Criador não é nova. Ela é milenar. E ela já acontece desde a história, do início da história da humanidade. Eu confesso para vocês que esse é um dos temas mais difíceis para mim, por isso que eu fiquei adiando de trazer para vocês. Já várias vezes estava na pauta do meu sermão e eu coloquei outro tema. Mas Deus me impressionou nesses últimos dias de uma maneira tão grande que eu disse, não posso continuar brigando com Deus. E talvez por isso eu tenha acordado às 13h30 da manhã hoje. Foi bom porque tive mais tempo para orar por você e por mim e por esse tema daqui. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, para que essa mensagem seja para nós uma mensagem de esperança, de nova vida e de transformação. No ano passado, 2022, no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, a americana Anita Álvares, da equipe olímpica americana de nado sincronizado, desmaiou quando estava na piscina e foi parar no fundo da piscina. Olhando para o outro lado da piscina e percebendo que ela estava debaixo da água por muito tempo, sua treinadora, Andrea Fuentes, imediatamente mergulhou atrás dela. Do jeito que estava, com roupas de treinadora, e puxou-a para um lugar seguro. Se Andrea não tivesse notado o que estava acontecendo com a Anita, ela teria se afogado. Mas ela conhecia a Anita. Ela procurou por ela rapidamente, percebeu que ela estava submersa por muito tempo, então mergulhou sem pensar 2 vezes. Não pensou 2 vezes, mergulhou imediatamente. E eu estava lendo, recebi essa mensagem alguns dias atrás, estava lendo o texto e me impressionou a reflexão. Ela conhecia a Anita, Andréa Sanches. Ela procurou por ela e rapidamente a socorreu e por isso que salvou a sua vida. Quando você fica muito tempo submerso, exposto, arriscando a sua vida, ou por um fio, quem são as pessoas que vão te procurar? Notar e mergulhar e te puxar para a superfície. Porque você não tem forças nem para nadar. Talvez esteja no fundo porque escolheu o que não devia, fez o que não devia, escolhas erradas,
traz consigo marcas, talvez tenha se tornado uma pessoa um pouco difícil de relacionamento. Mas quem é que se importa com você? Quem são as pessoas que se preocupariam com você? Mas agora vamos inverter. Alguém pode contar com você para ser aquela pessoa que procuraria e perceberia quando você estivesse submerso por muito tempo, e mergulharia para apoiar quando estivesse sem forças para lutar, e não tivesse combustível mais para nadar, forças para nadar? Nessas águas turbulentas que chamamos de vida, você seria essa pessoa que ajudaria os outros quando eles não estão bem, quando não são boas pessoas ou quando estão passando por momentos difíceis na sua vida? Você faria isso? O autor dessa mensagem, ele nos leva para 1 João, que é o texto que eu acabei de falar aí para vocês, capítulo 3, e o verso 16. Olha só o que o apóstolo João diz aqui para nós. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Uau! João está chamando a gente para o maior de todos os desafios, dar a vida pelo outro. E o que significaria isso para você? O que importa isso para você? Nós estamos num ambiente que chamamos, e eu gosto de destacar isso, família, né? A família que acolhe, a igreja Jardim América. Mas, quando nós viemos para cá e nós passamos por aquela porta, a gente traz para cá nossa história, as nossas marcas, o que somos, como vemos os outros. E muitas vezes nós não conseguimos conviver com essas pessoas que chamamos de família, que estão aqui, né? Interessante que às vezes não conseguimos conviver nem com a nossa própria família. E aí algumas coisas começam a acontecer, e nós passamos a ver esse lugar, um lugar ruim, porque as pessoas nos incomodam, porque não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. E jamais teríamos forças para ir buscar algumas delas que estão lá no fundo. Ou, como diz João, dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas eu quero refletir com vocês alguns textos da Bíblia, para nós entendermos quanto isso pode acontecer e como isso pode acontecer, e como nós podemos evitar de impedir que Deus faça isso em nossa vida. Vamos lá, voltar agora para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Vamos lá, e pode ficar tranquila que nós vamos usar a nossa Bíblia. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, YouTube, Face, o canal da igreja, abra sua Bíblia também, ou acesse a sua Bíblia, porque é importante quando a gente lê o texto, a gente confirma, quem sabe na versão, na tradução que você tem aí, as palavras de Deus para nós. Gênesis capítulo 50, vamos começar no verso 18. É uma história conhecida, mas tem uma mensagem muito grande para nós nesse momento. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Feche por um segundo os teus olhos. Querido Pai, a tua palavra está aberta e ela foi escrita para nos orientar, para nos salvar e para nos transformar. Em nome de Jesus eu te peço que o Espírito Santo que inspirou Moisés, João e os outros autores a escrever a tua palavra, ilumine a nossa mente, para que possamos ver Jesus e exaltar o nome de Jesus. Amém. Uma pergunta para nós agora. José
tinha motivo para fazer justiça com seus irmãos? Sim ou não, igreja? Sim. José tinha poder para fazer justiça com seus irmãos? Tinha, e muito poder. Até para tirar a vida daqueles homens. José, vocês sabem, foi humilhado, traído, separado da família, exposto a todo tipo de perigo e quase morto. Mas diz o texto sagrado que Deus era com José. Interessante, né? Deus era com José quando ele foi vendido para os ismaelitas, quando ele foi vendido para Potifar, quando ele foi parar numa prisão por ser fiel. José era com Deus. Impressionante. Às vezes nós achamos que Deus é conosco somente quando as coisas estão indo bem. É difícil, quando as coisas não estão indo bem, identificar que Deus está conosco, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Deus estava com José. Agora, quando você olha para José, você vê uma frase de José. E eu quero que você entenda comigo essa frase. Ela deve fazer diferença em nossa vida. José olha para os irmãos e diz: acaso estou eu em lugar de Deus? Ele faz uma pergunta para os irmãos. O que José estava querendo dizer aqui? O que José estava querendo descrever para nós aqui? Por que José falou essa frase? Estou eu no lugar de Deus? Quando você perdoa, você decide a não fazer justiça. Você decide que Deus será o seu juiz. Mas se você não perdoa, se ao contrário, você será o seu próprio juiz. A grande verdade é que aplicamos a justiça própria para fortalecer o nosso ressentimento. Então a gente usa essa expressão: eu vou fazer justiça, eu preciso, eu mereço, eu tenho esse direito. Mas na realidade nós estamos querendo alimentar o nosso ressentimento. Mas o pior de tudo, exatamente isso que José está explicando para nós. Nós nos colocamos no lugar de Deus. É isso mesmo. Quando eu não perdoo, eu me coloco no lugar de Deus. Porque eu me torno o meu próprio juiz. E eu decido fazer justiça. E José entendeu que essa não era a melhor atitude. Ele disse: é Deus quem fará justiça. Ele diz: por acaso estou eu no lugar de Deus? Mas José explica: vocês me fizeram mal. Ele não fica: não, está tudo bem. Não, ele falou: vocês me prejudicaram. Vocês me magoaram, vocês me separaram do meu pai. Vocês me separaram da minha família. Eu fiquei numa situação crítica, mas eu decidi perdoar vocês. Agora você olha para mim e fala assim: ah, pastor, isso não é justo. E você pode estar argumentando aí comigo. Mas Deus nos orientou para agirmos assim. Porém, há uma grande dificuldade quando nós questionamos a justiça de Deus e a palavra de Deus. No Éden, o primeiro pecado foi quando a mulher duvidou da justiça de Deus e da palavra do Senhor. Foi muito maior do que quando ela comeu do fruto, porque ali ela começou a abrir caminho para questionar Deus e para pecar contra Deus. Ela duvidou da justiça de Deus, porque quando Satanás disse para ela: ah, Deus falou que não é para vocês comerem, não, Ele não quer que vocês sejam como Ele, ela duvidou da justiça de Deus. Deus é justo, mas nós somos traídos e controlados por nossas emoções. Quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa porque nós merecemos. E diz Lamentações que a misericórdia de Deus é renovada toda manhã, por isso que nós não somos consumidos. Deus é justo, não porque age de maneira impulsiva ou de acordo como nós merecemos. Ele nos perdoa porque Ele é justo e nos ama. Porque se Ele fosse considerar o que somos, nós sofreríamos. Eu recebi uma mensagem do meu cunhado que eu quero dividi-la com vocês. Uma mensagem interessante. Diz assim: ódio tem 4 letras, amor também tem. Mentira tem 7 letras, verdade também tem.
Chorar tem 6 letras. Sorrir também tem. Negatividade tem 12 letras. Positividade também tem. Mal tem 3 letras. Mal com L. Mal tem 3 letras. Bem também. A vida tem 2 lados. Escolha o melhor dela. A escolha vai fazer a diferença. Mas o que faz a gente ter essa luta para perdoar e para nos relacionarmos e amarmos os outros? Eu quero que você entenda a atitude de José. Antes da gente responder isso. Olha o que José fala para eles no final. Não temais. José perdoou os irmãos? Perdoou. Mas ele só perdoou os irmãos? Não. José fez muito mais. O que José fez? Diz ali: eu vos sustentarei a vós, outros, e a vossos filhos. José não só perdoou, ele podia ter dito assim: gente, não vou matar vocês, mas vaza. Volta para aquela terra que está lá passando fome, some daqui. Eu dou até final do mês para vocês juntarem os cacarecos de vocês e ó. José falou: não, eu vou cuidar de vocês, não só de vocês, eu vou cuidar de todas as famílias de vocês. José foi inspirado por Deus, porque José não agia segundo os seus impulsos. Ele não agia segundo os irmãos agiram com ele. Ele agia segundo Deus o havia ensinado. Ele agia segundo os princípios de Deus. E isso é o nosso desafio. E onde começa esse desafio? Esse desafio começa conosco. Olha só, existe em nós, e nós lidamos com isso, muitos de nós temos isso mais intenso, outro menos intenso, uma crença e pensamento limitante. O que é essa crença e pensamento limitante? Habita nosso consciente, essa crença interfere em nosso crescimento emocional e saúde emocional. Por isso que é uma crença limitante. É um tipo de credo colocado em nós, desde a nossa infância, que nos faz ficar limitados em relação ao desenvolvimento da vida. Alguém nos tratou mal. Fomos criados num lar com grosseria, com palavras duras. Não recebemos abraço, recebemos muita cobrança. Éramos humilhados, talvez por nossos irmãos ou por nossos pais. Nem sequer ouvimos a palavra eu te amo. E algumas vezes frases pejorativas, frases negativas, frases humilhantes. E isso nos tornou crentes de que nós não podemos ser felizes. É um tipo de gravação no inconsciente que diz: você não merece ser feliz, você não pode crescer, porque você nasceu para sofrer. Essa mensagem vai rodando em nossa mente. E essas várias mensagens ficam em nosso inconsciente, interferindo diretamente em nossa vida. E nós precisamos, às vezes, de muita terapia, de muita oração, relacionamento com Deus, e esforço e dedicação para superar esse pensamento limitante, que está aqui. Em um momento que um gatilho é acionado, ele pode despertar muitas reações conflitantes e nos trazer sofrimento. E às vezes esse gatilho pode ser a maneira como alguém nos trata, porque alguém não sorriu para nós, ou porque alguém não nos cumprimentou, ou porque alguém não respondeu a nossa mensagem, ou porque alguém respondeu a nossa mensagem de maneira insensível, ou nós não somos compreendidos, ou nós estamos no fundo da piscina e ninguém foi lá nos tirar, ou porque nós temos pessoas que nos fizeram mal. O Dr. Neil Nedley, um médico neurocientista, disse o seguinte: pensamentos distorcidos são a maior causa do sofrimento. E nós, quando entramos nessa igreja, nos relacionamos com outras pessoas fora daqui, no colégio, na rua, na família. Às vezes trazemos pensamentos distorcidos que nós não devemos permitir que as pessoas nos humilhem, que nos maltratem, que se agirem de determinada maneira, eu tenho que responder à altura. E jamais vamos conseguir perdoar
Mas da onde vem isso? De certa maneira, de uma limitação que nós carregamos. De uma atitude que nos controla. A ideia de que não merecemos ser perdoados. E ela está mais forte com Deus. Por mais que a gente recite, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, a gente não acredita que foi perdoado, ou que é perdoado, ou que pode ser perdoado. A gente não vive o perdão. A gente canta sobre o perdão, canta sobre graça, mas não vive. E qual que é o problema disso? Essa é uma atitude que nos limita. Porque nós enfrentamos uma realidade. E qual é? Quem não se sente perdoado, não perdoa. Começa conosco. E o grande problema para nós é essa crença limitante de que não podemos ser felizes ou que as pessoas não merecem a nossa confiança, o nosso amor, Nós sempre fomos injustiçados, então eu vou responder da mesma altura, eu não vou me expor, eu vou tratar os outros assim. Como é que nós vamos conseguir viver com os outros? Quem não se sente perdoado, não perdoa. E geralmente as pessoas exigentes consigo mesmas são intransigentes com os outros. Se cobram demais. Fazem tudo certinho e até querem recitar para os outros o horário que levantou. Porque eu levanto de madrugada, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não levo desaforo para casa, porque isso, por aqui, aquilo, blá, blá, blá. Para que alguém diga assim, yes, que legal. Esperando um elogio, aplausos. Mas nunca está bom, a casa não está perfeita, a família não é melhor, o casamento não é bom. Porque é exigente consigo mesmo. Só que essa pessoa que é exigente consigo mesma é intransigente com os outros. Ellen White, falando a respeito disso, ela disse: os maus pensamentos destroem a alma. O poder de Deus para converter muda o coração, enobrece e faz o quê? Purifica o pensamento. Aí você me diz, pastor, eu carrego comigo esse sentimento limitante, essa ideia de que eu não mereço ser amado, ou que eu não posso ser perdoado, ou que as pessoas não me amam, ou que não merecem minha confiança. Eu vivo num mundo escuro, magoando as pessoas, criticando as pessoas como se isso fosse bonito. E algumas pessoas dizem assim, porque eu sou sincero, eu falo o que tem que dizer, como se isso fosse uma virtude. Não estou dizendo que você tem que mentir, mas tratar as pessoas de maneira rude não é a melhor maneira. Cristo não fazia assim. Perdoar não é fácil, mas é possível. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês da família de José. Volta um pouquinho comigo para Gênesis capítulo 26, versos 12 a 15. Onde é que José aprendeu? Da onde que veio essa influência? Gênesis capítulo 26, versos 12 a 15. Olha só, vamos deixar que a Bíblia nos mostre. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 101, 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, é muito mais poderoso do que nós. Qual que era o problema de Isaque? Qual que era o problema de Isaque, gente querida? Ele foi abençoado. Entenda o seguinte, quando você é abençoado, não pense que todo mundo vai dar tapinha nas costas e vai bater palma. Tem gente que vai ficar com inveja de você. E a inveja é uma coisa terrível. E Abimeleque ficou com inveja de Isaque.
E a nação de Abimeleque, ali, o povo de Abimeleque, ficou com tanta raiva de Isaac, que foi lá e entulhou. Poço, gente, naquela época, era tesouro. Era tão importante que isso ficava de pai para filho. Abraão cavou os poços. Ele não tinha pego de ninguém aquilo lá. O pai de Isaac, Abraão, cavou. E agora vai lá. O bando de Abimeleque entulha o poço dele, ele fica sem água. Ele vai lá, entulha o outro, enche o outro. Maldade. E além de fazer isso, Isaac não reagiu de maneira agressiva. Ah, se fosse comigo, eu ia lá e entulhava os poços de Abimeleque também. Ele não fez isso. Mas não sossegando com isso, não estando contente com isso, o que Abimeleque falou para ele? Vai embora, suma, sai daqui. Por quê? Porque és muito mais poderoso do que nós. Porque Isaac era abençoado, isso incomodava eles. Sai daqui porque você está pegando parte do que é nosso, que é aqui. Sai. Como é que você trata uma pessoa desse jeito? Que faz o mal para você e que ainda te ofende e te manda embora. Como é que você trata? Você vai ver com quem que você está lidando. Você não sabe com quem que você está lidando. Então, se você quer ver como é que a gente faz, a Bíblia nos responde. Capítulo 26, versos 28 a 30 e 32. Mesmo capítulo 26, versos 28, depois do 30 a 32. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, e agora olha o que diz o texto: vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhes disseram: achamos água. O que Abimeleque fez agora? Ele viu que Isaque realmente era abençoado e que as bênçãos de Isaque podiam ter estendido para ele, e ele pensou: quem sabe se a gente viver bem com ele. Então ele vai lá e fala com Isaque: vamos fazer uma aliança para o nosso bem. Para o bem de quem? Para o bem dele. E depois, se você olhar no texto, Abimeleque fala assim: nós não fizemos nenhum mal para ti, nós só entulhamos o teu poço, mandamos você embora. Não fizemos nenhum mal. Mas ele estava querendo dizer: a gente não tirou a tua vida e não matou a tua família. Se tenha por abençoado e feliz. Mas Isaque não discutiu com eles. Isaque os recebeu. Isaque podia ter dito assim: ok, Abimeleque, siga o teu rumo. Ele não fez isso. Isaque fez o quê? Deu um banquete. Isaque não serviu para eles a comida que sobrou. Isaque não falou: vocês querem um copo de suco, gente? A água, o que vocês preferem? Falou: não, senta aqui que nós vamos fazer um banquete. Banquete com quem fez mal para ele. Isso não é justo. Isso não é justo no governo de Satanás. Porque no governo de Deus é princípio. Nunca nós fomos tão incentivados na sociedade como hoje a odiar as pessoas, a falar mal delas, criticá-las e cancelá-las, como se isso fosse mérito. Antigamente, o mais cruel era falar delas pelas costas. Hoje nós falamos nas redes sociais. E nós achamos que isso é um direito, que é justiça. Nós temos esse direito. É justiça. Justiça para quem? Você está se colocando no lugar de Deus. Quem tem que fazer justiça é Deus. E quem está falando para vocês isso não sou eu, é a palavra de Deus. E talvez nos incomode nessa manhã ouvir isso, como incomodou a mim. Mas é bíblico. O que José fez com seus irmãos, além de perdoá-los? Ele cuidou deles e da família deles. O que Isaque fez com Abimeleque? Ele os recebeu, os perdoou e cuidou deles. Por que José fez isso? Por que Isaque fez isso? Porque Deus era com eles. Deus era com José. E você sabe que José se tornou o segundo homem em poder no Egito. Deus era com ele. E o que aconteceu com Isaque, pastor? Naquele mesmo dia, o que aconteceu?
Diz a palavra de Deus que os servos acharam um poço com água. Gente, isso aqui parece bobagem, mas para nós não entendemos. Porque nós viramos a torneira e tem água em casa. Mas lá no meio do deserto, você sabe que é encontrar um poço com água? Isso era uma bênção. Deus abençoou Isaac porque Isaac andava com Deus e Isaac deixou que Deus fosse o seu juiz. Você pode ser perseguido, você pode ser odiado, as pessoas podem ter inveja de você, mas você não precisa sair fazendo justiça. Deus fará por você quando Ele entender. Por quê? Porque não é você, é Deus quem tem que cuidar das coisas. Quando você resolve fazer a sua justiça, quando você resolve não perdoar, quando você resolve guardar ressentimento, você está se colocando no lugar de Deus. Mas o que isso tem que ver com a minha salvação? Então, para nós terminarmos, se segure aí no banco. E você em casa, se segure na cadeira, porque o Espírito Santo vai falar de maneira poderosa agora para você. Você quer que isso aconteça? Então, abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 12. Que eu quero que a palavra de Deus fale. Não eu. Porque nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. Romanos capítulo 12, 17 a 21. A palavra de Deus diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, e aí vem uma palavra que nós precisamos entender e que ela é importante para nós. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E Paulo continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? De Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E Paulo continua: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. E Paulo termina dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que Paulo diz: não te deixes vencer do mal? Paulo está dizendo: não haja segundo os teus impulsos, não haja segundo a tua natureza. O verso 17 nos orienta o que fazer: perdoar, amar até os inimigos. E o verso 21, então, dá um motivo para que o mal não triunfe. Por que o mal vai triunfar? Porque essa minha natureza será alimentada pelos impulsos próprios, não pelos princípios de Deus. Eu não tenho que reagir conforme o outro age comigo, porque isso é uma reação, é um impulso. Eu tenho que agir conforme os princípios de Deus. Precisamos vencer o mal. Como é que a gente vence o mal, gente? O Paulo diz: com o bem. Não tem muita filosofia, vence o mal com o bem. Nós precisamos agir por princípios, não por impulso, não reagindo à forma como me tratam. O que as pessoas fazem reflete o que elas são, ok? Abimeleque era invejoso, isso refletiu o que Abimeleque era. Mas Jacó não agiu segundo Abimeleque, ele agiu segundo o quê? Os princípios de Deus. Ele recebeu Abimeleque e deu para ele um banquete. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas José não agiu segundo os irmãos, ele agiu segundo os princípios de Deus. Ele cuidou deles e os perdoou. O que fazemos reflete o que somos. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque nós entendemos nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Nova criatura. Nós recebemos o DNA do Senhor. Esse DNA que nós recebemos ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, essa natureza que começou a habitar em nós, é diferente da natureza com a qual nós nascemos.
Gente que tem o fruto do Espírito, governada pelo Espírito. E é óbvio que isso será uma escolha. Vá comigo agora para Romanos capítulo 8, verso 5 e verso 8. Para você entender por que é difícil isso. Para mim e para você. Por que é difícil? Romanos capítulo 8, versos 5 e 8. Paulo diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Essa minha natureza, que Paulo chama de carne, ela quer agir de que maneira? Por princípios ou por impulso? Por impulso. Então, isso o que é mais comum? Eu difamar as pessoas, eu falar mal das pessoas, eu guardar ressentimento das pessoas. Isso não é vantagem, não é virtude. Você criticar pessoas. Isso é humano e é natural, e isso que acontece aí fora. Você não precisa ser cristão para fazer isso. Esse é o reino de Satanás. Mas o que vai na contramão do mundo? É viver os princípios, é viver a natureza do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, queridos, essa angústia, essa raiva, essa dor que nós sentimos, ela nos traz sofrimento, mas o Espírito Santo, quando Ele está em nós, Ele consegue nos transformar e fazer milagre em nós. Eu falo para alguém aqui nesta manhã, neste momento, que não conversa mais com o seu cônjuge, que não conversa mais com o seu pai, que não conversa mais com alguém aqui da igreja. Quanto que isso tem feito bem para você? Esse ressentimento que você tem guardado. Ah, pastor, mas é justiça? Justiça para quem? Para você? Então vá comigo agora para Hebreus. Hebreus está lá perto. Está lá perto de Pedro, de João. Lá para o final da Bíblia. Capítulo 12, versos 14 e 15. Por que isso é importante? Apenas como um mandamento? Qual que é a razão de Deus ter colocado isso na Escritura Sagrada? Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Paulo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até que ponto eu me esforçar, porque eu preciso me esforçar, porque não é natural, para viver o princípio, até que ponto eu me esforçar para amar as pessoas e seguir os princípios de Deus, influencia na minha salvação. Paulo diz: segui a paz com todos. E essa atitude de relacionamento bom com todos faz o quê? Nos santifica. Ah, pastor, mas não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver. Então, se você acha que não tem nada a ver, então lê o verso seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus. Quando você alimenta o rancor e o ressentimento, pode ser até por uma razão que você considera justa, você está alimentando a natureza carnal. E você está se separando da graça de Deus. Como é que alguém vai conseguir entrar no reino de Deus sem a graça de Deus? Como é que alguém agirá de maneira santificada sem a graça de Deus? E Paulo continua: nem haja alguma raiz de amargura. Olha só, ele fala até uma ilustração: uma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo explica que é como uma plantinha que foi colocada lá no teu coração e você deixou que ela frutificasse, que ela se enraizasse. Aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura, aquele ressentimento, aquilo foi brotando. E você, em vez de perdoar, você alimentou aquilo. A tua natureza foi fortalecida. E o Espírito Santo não foi convidado para ficar,
não foi convidado para continuar. Eu sei que você tem motivos como eu tenho, mas nós estamos aqui diante de um princípio. A Bíblia não separa o relacionamento com os outros da santificação. A prova de que os dois estão relacionados está aí no verso 15. A raiz da amargura nos desconecta de Deus. O processo de santificação pode ser interferido pelos sentimentos tóxicos que alimentamos. Quem foi que escreveu Romanos? Foi o próprio Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um dos que coordenou o apedrejamento de Estevão, porque achava que estava fazendo o que era justo. Mas Paulo não conseguiu deixar de ser impressionado pela bondade de Estevão, que era um cristão, e não agiu por impulso, mas agiu por princípios do Cristo que ele amava. Porque enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão disse o quê? Pai, perdoa-lhes pela ignorância deles. Eles não sabem o que fazem. O que Estevão repetiu? As mesmas palavras de Jesus na cruz, porque Estevão seguia Jesus. Não porque aqueles homens merecessem, mas porque Estevão sabia que Jesus amava aqueles que o estavam apedrejando, e amava um deles que estava segurando as suas vestes, que era a função mais importante, porque quem segurava as vestes era uma testemunha, que dava autoridade para os outros apedrejarem. E quem era essa testemunha? Saulo. Aquele Saulo foi impressionado pelo amor de Estevão, e mais tarde se entregou ao Cristo que ele perseguia. Princípios, queridos, que o mundo desconhece e que o mundo abomina. Princípios que você não encontrará, infelizmente, nas ruas dessa cidade, mas você encontrará na palavra de Deus. O que precisa acontecer na sua vida para você perdoar? E além de perdoar, diz Paulo, faça o bem. Não só perdoe, faça o bem. E Jesus fala no Sermão do Monte, porque se você ama os que te amam, você não está fazendo mais do que os próprios gentios fazem. Isso não é divino. Ele falou, você tem que amar quem te faz mal. E Jesus fala, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. O que é perfeição para Jesus? Você amar mesmo aqueles que não merecem ser amados. Eu só consegui ser feliz o dia que eu consegui perdoar o meu pai. E eu estava impressionado a fazer isso. E estava resistindo, porque eu não gostava do que o meu pai havia feito para minha mãe e para nós, durante os anos que eu vivi na minha casa. Mas naquele dia, lá no meu apartamento, algumas horas depois do meu casamento, Deus me impressionou. Tocou no meu coração, me incomodou e falou, vai lá e perdoa o teu pai. Como foi difícil para mim. Porque eu pensava, eu tenho direito, é justo que eu não o perdoe. Porque ele me machucou, me magoou e eu trago marcas por isso. Pelo que ele fez para minha mãe e para nós. Mas eu entendi por que ele fez isso. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele era um instrumento do inimigo para sofrer e para trazer sofrimento para ele próprio. E eu entrei no quarto onde meu pai estava e o beijei. E falei, pai, muito obrigado, porque você fez coisas para mim que eu não merecia. Me ajudou, me educou e foi um homem honesto. Meu pai era um homem muito trabalhador. Mas eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Nunca. Nunca ele me beijou. Nunca ele me disse, filho, eu te amo. Nunca. Mas por isso eu vou dizer, eu tenho direito de odiá-lo ou de guardar ressentimento? Não. Jesus falou para mim, Marco, perdoa o teu pai. Perdoa o teu pai. E eu só consegui fazer isso no dia que eu entendi que Jesus já havia me perdoado. E eu aceitei o perdão de Deus. Aí eu consegui perdoar meu pai. Que bom. Foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Porque algumas horas depois, ele morreu num acidente de carro.
Como eu estaria me sentindo hoje se não tivesse perdoado meu pai? Eu quero convidar você a orar aí onde você está. Eu não vou pedir para ninguém vir na frente, mas eu sei que alguma coisa você tem que falar com Deus aí. Algo que só você e Deus conhecem. Algum rancor que você guarda no coração. Alguma pessoa que te feriu. E você tem razão de estar chateado, magoado. Quem sabe ainda fira você. Teu chefe, teu amigo, teu cônjuge. Nós temos que conviver aqui bem entre nós, queridos. Não porque as pessoas são perfeitas. E nem eu sou. Eu sou o pior de todos vocês. O pastor de vocês tem muito defeito. Não deixe de vir à igreja porque vocês não gostam de mim ou porque não gostam de alguma pessoa aqui. Venham por Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer o milagre na sua vida e na minha vida e nos abençoar com perdão. Mas não só com perdão, para que nós tratemos bem as pessoas, para que a gente ame as pessoas, independente de como elas são, porque isso é mandamento e faz parte do processo da santificação. Converse com Deus aí onde você está, enquanto eu canto essa música que fala sobre a promessa de Deus para nós, da vida eterna. A vida eterna que começa hoje pela minha decisão de ser santificado. Aquilo que você nunca ouviu e nunca viu é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acredite e aceite o plano de Deus para a sua vida. Seja feliz e Deus vai libertar você. Se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Nunca mudou, nunca falhou. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A todo instante sua graça mostrou o que espera aos que o amam. Não esqueça, olha só. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Deus
teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sim, sempre serás. Igreja, tu és fiel. Tu és, Amém. Tu és fiel. Dia após dia. tuas bênçãos nos dá, tua mercê, tua mercê nos sustenta e nos guarda, Sim, para sempre. fiel serás. Você acredita que Deus é capaz de fazer um milagre neste momento na sua vida? Você que está me ouvindo, me vendo, eu acredito. Mesmo que seja o mais difícil de todos, que é transformar o meu coração, que é me dar poder para perdoar e amar. Não esqueça disso. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam, o que espera aos que o amam, o que espera os que o amam. Não esqueça, Jesus ama muito você, muito, e Ele é fiel. Amém. Vamos ficar em pé e cantarmos, igreja? O hino é o não desistir, é isso, né? Estou certo, ministério? Fique em pé e cante conosco, porque Deus fará grandes coisas entre nós. Nessa família, Deus mudará o nosso coração, nós nos relacionaremos aqui como irmãos em Cristo, e o Espírito Santo virá sobre esta igreja de maneira poderosa, e aí sim, o Evangelho será pregado neste lugar como nunca antes. Cante conosco, vamos lá? Esperança e prazer.
Querido Pai, nós precisamos neste momento de um milagre. O poder do Espírito Santo se manifeste em cada um neste momento, Senhor. Orações foram dirigidas a Ti, nomes foram mencionados. Alguns aqui têm lutado com o coração machucado, foram traídos, alguns humilhados, receberam um tratamento que não queriam, que não gostariam. Abraça esse teu filho e essa tua filha nesse momento, Senhor. Faça um milagre nesse coração machucado que está sangrando, com o teu poder, a natureza do céu, a presença do Espírito Santo, para que a nossa natureza carnal não se manifeste, nossos impulsos não prevaleçam, mas o teu princípio de amor e de perdão permaneça. Se Isaac foi capaz de perdoar, se José foi capaz de perdoar, se Estevão foi capaz de perdoar, se Paulo foi transformado e foi capaz de dizer para amarmos até os inimigos, João, filho do trovão, foi transformado e amou os seus inimigos, eu também posso, Senhor. Cada um que está aqui nesta manhã pode. Isso não é teoria, isso é realidade pelo poder do céu. Mesmo que a gente tenha que andar na contramão deste mundo egoísta e orgulhoso, nós somos filhos e filhas do teu reino, e nós queremos ser semelhantes a Jesus. Então, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. Muito obrigado por nos amar incondicionalmente. Em nome de Jesus, amém.